de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço é o teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Olá, irmãos, queridos acompanhantes, nós estamos mais uma vez aqui e mesmo à distância é uma grande alegria nós podermos estarmos adorando, estarmos louvando ao nosso Deus. Nós vamos iniciar com a nossa equipe de louvor, que estará trazendo um cântico onde nós estaremos acompanhando. Chamo a equipe de louvor.
Muito bem, dando sequência ao nosso trabalho, como é bom nós podermos estar cantando louvores ao nosso Deus. E dentro do nosso culto nós estaremos dando sequência agora, lendo o Salmo de número 134. Nós estaremos lendo o versículo de 1 a 3. Diz assim a palavra do nosso Deus: Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistes na casa do Senhor. Nas horas da noite, erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Quão maravilhoso é nós podermos ter esse Deus acima das nossas vidas, enfim, como o Senhor, como o nosso Salvador, como o Deus a quem nós podemos recorrer. E nesse momento nós estaremos invocando o seu santo nome em nosso meio. Senhor Deus e Pai, nós invocamos o teu nome mais uma vez, confiados, ó Pai, no teu poder, e lhe pedimos, ó Pai, que aceites o nosso culto, aceite a nossa adoração, aceite, ó Pai, os nossos louvores, que serão, ó Pai, entoados em teu nome. Assim nós oramos gratos, fazendo isto em nome de Jesus. Amém. Dando sequência ao nosso trabalho e dentro do nosso culto, nós temos um momento muito especial também, que é o momento em que nós nos colocamos diante do nosso Deus, esse momento que nós chamamos de contrição, momento esse que nós estaremos colocando diante do nosso Deus e pedindo a Ele o perdão para os nossos pecados. Mas antes nós estaremos lendo o Salmo de número 125, a partir do verso 4 até o 7, assim diz a palavra de Deus. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Nós vamos estar cantando o hino de número 97, Súplica do Redimido. Vamos cantar. Você mesmo aí na tua casa pode estar nos acompanhando o hino de número 97. Vem guiar-me, bom Senhor.
redimida, só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador. Pois se adora quem te implora, vem guiar-me com o Senhor. Bem, irmãos, depois de nós termos cantado esse hino tão maravilhoso, ter entoado cânticos de louvor ao nosso Deus, nós estaremos tendo uma oração de confissão pelos nossos pecados, ou seja, aquilo que nós fizemos e que com certeza desagradou ao nosso Deus, com nosso irmão presbítero Renan Bidolo. Vamos estar orando nesse sentido, e você também pode estar mesmo aí na tua casa, onde você se encontrar, orando, confessando os seus pecados ao nosso Deus. Oremos. Deus Santo, em nome de Teu Filho, Cristo Jesus, nesta hora pedimos o perdão pelos nossos pecados. Os pecados que cometemos na nossa mente, pelas nossas omissões, pelas palavras que produzimos, pelos sentimentos de nosso coração, e que estão em desacordo com a palavra do Senhor, estão em desacordo com aquilo que o Senhor é. Eu quero lhe pedir perdão. Perdão pela nossa rebeldia contra o Senhor. Perdão, meu Deus, porque pecamos contra a santidade do Senhor, contra a soberania do Senhor, a nossa falta de fé. Perdoe a mim, perdoe os meus irmãos, perdoe a nossa nação. Perdoe os homens, Deus, pela nossa ignorância. Em nome de Cristo Jesus, nesta hora pedimos que o Senhor venha com Teu Santo Espírito, com a Tua mão poderosa, com a Tua misericórdia, e nos perdoe, nos cure, nos sare, nos livre de nós mesmos. Em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, depois de nós termos confessado os nossos pecados, nós temos um momento também que nós usamos para aquilo que nós chamamos momento de ações de graças, e assim nós vamos fazer com muita alegria, mas também com muita reverência ao nosso Deus. E para isso nós convidamos mais uma vez a nossa equipe de louvor para estar nos dirigindo, nos conduzindo através dos cânticos espirituais. Nós também lembramos aos irmãos da nossa comunidade que esse momento nós usamos também para lembrá-los dos dízimos, das ofertas, e esse é o momento em que os amados irmãos, aqueles que querem entregar os seus dízimos e as suas ofertas, nós temos algumas maneiras simples para que você possa fazer isso. Você pode procurar o nosso irmão tesoureiro, presbítero Adalto, e assim fazer, ou pelo menos tomar algumas orientações com ele, ou simplesmente você também pode procurar qualquer um da equipe pastoral. Assim nós vamos dando sequência, e agora sim os nossos irmãos estarão cantando os cânticos espirituais, e nós também estaremos louvando ao nosso Deus mesmo à distância.
Muito bem, como é bom nós louvarmos ao nosso Deus. Nós temos algumas dificuldades, mas isso não impede de nós estarmos louvando ao nosso Deus, mesmo em nossas casas. Nós vamos aproveitar esse momento e nós teremos uma oração de agradecimento com a nossa irmã Livrada. Oremos, irmãos. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus e eterno Pai, na Tua presença, Deus Santo, neste dia maravilhoso, nós queremos expressar diante do Senhor, ó Deus, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração a Ti, Pai, agradecendo-Te imensamente, em primeiro lugar, porque o Senhor é o nosso Senhor, o nosso Salvador, Criador, Pai, de tudo que há na terra, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque grande tem sido os teus feitos para com a vida dos teus santos, Deus. Ó Deus, nós expressamos o nosso agradecimento ao Senhor, porque, ó Deus, nesses momentos, ó Pai, de aflições pelos quais temos passado, o Senhor, Pai, tem nos fortalecido, o Senhor tem nos ajudado, Senhor. O Senhor tem segurado em nossas mãos e nos feito, Pai, andar em segurança. Obrigado, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus do qual, ó Deus, nós encontramos o nosso refúgio, a nossa segurança, a nossa fortaleza. Nós exaltamos e bendizemos o Teu santo nome, pelo que o Senhor é, porque o Senhor é o nosso Senhor e Salvador, e porque o Senhor, Pai, dia após dia, nos faz vitoriosos, porque o Senhor nos sustenta, porque o Senhor nos conduz em segurança. Não importa a situação pelas quais passamos, nós somos alegres, nós temos o nosso coração feliz e podemos seguir em segurança, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Por isso nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, dando sequência a esse culto maravilhoso de adoração e louvor ao nosso Deus, nós temos um momento em que nós usamos para a edificação da nossa igreja, dos nossos irmãos, dos nossos acompanhantes. Nós, antes de passar a palavra ao pregador, nós vamos ler o Salmo de número 119, verso 105. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Então agora, queridos, amados irmãos, nós vamos passar a mensagem. Olá, irmãos, queridos acompanhantes. Hoje é um dia que nós comemoramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele morreu, mas acima de tudo ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Nós, dentro de um mundo religioso, um dos fatores que mexe com as pessoas que considero preponderante entre discussões sobre a eternidade a respeito de salvos e perdidos. E sobre isso, irei trazer à luz da palavra de Deus alguns pontos que creio que possa esclarecer a respeito desse assunto para nós, com sentido de esperança, de convicção para aqueles que creem no nosso Senhor e Salvador Jesus, independente do que suportamos sobre a face da terra. Veja bem, a carta aos Hebreus, em seu capítulo 10, no seu versículo 32, que nós estaremos lendo, a partir daí, eu gostaria de chamar a sua atenção para que você, mesmo à distância, possa estar acompanhando conosco a leitura dessa passagem. Diz assim, Hebreus 10, verso 32 adiante: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos co-participantes
com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vós compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Muito bem, nós vamos ter ainda um instante de oração. Vamos estar orando nesse sentido, pedindo a direção de Deus sobre as nossas vidas. Pai bendito, mais uma vez, nós nos colocamos diante da Tua presença. Pedimos ao Senhor que esteja nos auxiliando, Pai, e que o Senhor possa aceitar o nosso culto, aceitar a nossa adoração, e que essa mensagem, ó Deus, seja edificante, venha de encontro aos nossos corações, às nossas necessidades, Pai. Assim nós oramos, pedindo ao Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito nos auxilie nesse momento. Assim nós oramos gratos. Amém. Bem, irmãos, nós estamos diante de um texto que envolve alguns aspectos que se faz necessário um profundo envolvimento na compreensão aqui do autor, que se coloca numa posição juntamente com os demais, em termos de convicção da fé salvadora, numa resposta frente à promessa de vida plena oferecida pelo soberano Senhor Deus. E mediante esse texto eu irei compartilhar com os amados, aqueles que estão nos acompanhando, o tema, os convictos. E é interessante nós pensarmos sobre isso, porque nós podemos analisar essa passagem e nós podemos aprender que o convicto, em primeiro lugar, ele tem na memória motivos encorajadores frente às lutas frequentes que ele encontra. Olha para o verso de número 32, quando o autor diz: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Irmãos, é muito importante nós percebermos, porque a vida do cristão, ela é marcada de lembranças. O profeta Jeremias, diante das dificuldades que assolava a nação de Israel, ele diz uma frase, um versículo que tem marcado, e que muitos de nós, nos momentos difíceis, nós recorremos a ela. Quando ele diz, lá em sua Lamentações, capítulo 21, ele diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quantas vezes nossas lutas nos parecem que nós não iremos dar conta? Quantas vezes é preciso recordar os feitos de Deus para retomarmos os ânimos e assim prosseguir? Nós temos dificuldades diante das situações adversas. Nós cremos que Deus fez, cremos que Deus fará, mas em alguns momentos, em nossas lutas, nós vacilamos, nós ficamos desconfiados: será que Deus está fazendo? Por isso, é bom as reminiscências de outrora. O apóstolo Paulo nos dá um excelente exemplo, quando ele escreve a Timóteo em sua carta, em sua segunda carta, no capítulo 4, versículo 7, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Irmãos, as lembranças, embora não vivemos no passado e como uma teia
de aranha tecida fio por fio, que fortalece a sua casa e ao mesmo tempo lhe garante o alimento. A convicção do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó permanece vívida em nossas mentes, pois é o mesmo Deus de hoje, amados. A memória da conversão e do renascimento são trajetórias de fé que caracterizou-se desde o começo por luta e sofrimento. Quando eu me recordo ao livro de Atos, em seu capítulo 14, verso 22, escreve que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Por isso nós devemos sermos perseverantes nesse sentido. Nós devemos termos a convicção e, diante dessa situação, em segundo lugar, nós podemos aprender que o convicto sente a dor dos maus tratos sofridos pelos irmãos em Cristo, independente das eras. Olha o verso 33 que diz: ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Embora seja possível que essa carta tenha como objetivo grupos diferentes dentro de uma mesma comunidade, ou seja, aqueles, no caso judeus, que têm visto o poder de Deus nas vidas e testemunhos dos seus amigos crentes, e os judeus crentes ainda adorando num cenário de sinagoga. Veja bem, irmãos, quantas vezes e nós temos visto dentro de uma própria comunidade pessoas diferentes, pessoas que têm propósitos diferentes dentro de uma igreja. E essa participação aqui provavelmente se refere à perseguição que sucedeu à igreja, mas não à sinagoga, porque o judaísmo era uma religião legal sob Roma, mas o cristianismo não era. Isso implica que eles ajudaram outros que sofreram perseguições e provavelmente por isso compartilharam também das reprovações que foram sentidas no seu dia a dia. É inegável, irmãos, que os cristãos hebreus que foram endereçados à carta foram estigmatizados publicamente por causa do seu nome, ou seja, pelo nome de Cristo. Contudo, o sofrimento por amor a Jesus é sofrimento vicário. Ou seja, nós devemos nos colocar no lugar do outro, que serve ao amadurecimento e ao aperfeiçoamento de toda a igreja, e comprometem os fiéis a se tornarem participantes de maneira mútua do destino de seus irmãos sofredores. Amados, como é importante nós pensarmos sobre isso. Eu tenho sempre defendido a ideia de comunidade, algo que nós temos em comum, de olharmos para o nosso próximo, de olharmos para o nosso irmão, de compadecermos das suas necessidades, de assisti-los naquilo que eles estão precisando. Por isso, essa passagem traz para nós algo muito legal. Em terceiro lugar, o convicto, aquele que tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus, ele mantém uma relação recíproca de ônus e bônus com os irmãos em Cristo. Olha o verso de número 34. Porque não somente vós compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Veja bem, amados, uma das realidades da vida é que, em certo sentido, é mais fácil resistir à adversidade que à prosperidade. Ou seja, o repouso e a comodidade arruinaram a muitos homens mais do que as próprias dificuldades. Ou seja, o cristianismo não exige o impossível. Se fôssemos honestos, amáveis, a vida seria muito diferente.
juntamente no sofrimento devem ser comprovadas a fé, a esperança e o amor. Fé genuína, ela confirma-se em que o ser humano é capaz de receber também a realidade difícil com alegria da mão de Deus. Isto é uma evidência certa da nossa esperança em Cristo e a nossa herança nele. Nós podemos descansar no nosso Senhor Jesus, eu não tenho dúvida disso. E ainda, no mesmo verso de número 34, nós podemos aprender outra situação que vem também de encontro às nossas necessidades. Aquele que realmente está convicto, aquele que crê, principalmente num dia como esse, em que nós comemoramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em quarto lugar, nós podemos ver ainda no verso 34, que o convicto, ele está ciente de bens superiores não perecíveis. Olha o verso 34, voltando novamente a esse verso, da carta aos Hebreus, do seu capítulo 10, diz: tendo ciência de possuir de vós mesmos patrimônio superior e durável. Oh, irmãos, como é bom nós termos esta convicção. Os convictos vivem na ciência de que possuem superior ou patrimônio superior, mas acima de tudo, durável. A vida eterna, a declaração da glória vindoura de Deus, nos foi concedida sem qualquer contribuição humana. Isso é uma realidade, também não tem como nós fugirmos disso. Nós podemos entender que, embora ninguém possa adquirir por si próprio a certeza da fé, ela é o presente da livre graça divina. É o nosso Deus que concede-nos, através de Cristo Jesus, aplicado em nossas mentes, através da ação do Espírito Santo. Oh, amados, no entanto, aquilo que pessoa alguma é capaz de conferir ao outro ser humano, tampouco um pode tirar do outro. Ou seja, quem crê possui um patrimônio espiritual inabalável. Ou seja, ele tem certeza, ele tem convicção de que a sua vida está nas mãos do Senhor Jesus. Ele tem convicção de que a morte de Cristo não foi em vão. E por isso ele pode descansar. Quem crê possui um patrimônio espiritual inabalável, e isso constitui uma certeza dos primórdios cristãos, em decorrência na perseguição e na tribulação. Não acontece nada de estranho aos fiéis. Tudo que nós estamos passando, nós já sabíamos. A própria palavra do Senhor Jesus descreve que no mundo nós teríamos aflições, mas precisamente neste caminho, nós podemos aprender que fé viva sempre é fé atribulada. Ou seja, é justamente sob as mais pesadas cargas, é decisivo que permaneçamos constantes, confiantes de que tudo acabará bem, porque Deus tem cuidado de nós. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Outra situação que nós podemos aprender. Eu estou falando, e por isso eu me relatei ao tema da nossa mensagem, os convictos. Porque eu creio que o convicto, ele é destemido, mantendo o olhar fixo no alvo. Esta é a nossa quinta lição que nós podemos tirar desse texto. Confiram comigo, aí na carta aos Hebreus, se você estiver com a sua Bíblia aberta, veja bem o versículo de número 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Olha que
palavra para nós. Ou seja, o convicto, ele não joga fora a sua confiança. Fé verdadeira se dá de maneira perseverante. As promessas da aliança de Deus devem ser recebidas e guardadas. Por isso o autor reforça a exortação na sequência, no verso 36. Nós podemos aprender, e o verso 36 vem aqui nos auxiliar nesse sentido. Em primeiro lugar, nós vemos que no versículo 36 que há necessidade de perseverança, quando o autor descreve: tendes necessidade de perseverança. A questão real na segurança não é crentes que porfiam, nem a multidão dos membros da igreja moderna ocidental que não tem nenhuma evidência de fé em suas vidas. Crença fácil, junto com uma ênfase teórica exagerada na segurança, mas não na prática. Irmãos, olha o verso 36, dando sequência aqui sobre essa questão. Diz que tendo feito a vontade de Deus, ou seja, a ideia aqui é de discipulado, e a chamada para a santidade radical estão faltando numa cultura ocidental moderna, materialista, capitalista, decadente. Para muitos, a salvação tem se tornado apenas um produto, pois muitos têm levado uma vida egoísta ou política de seguro contra incêndio relativo ao pecado em andamento, em vez de um relacionamento pessoal, diário e crescente com Deus. Ele ainda diz, dando sequência no versículo 36 da carta aos Hebreus, em seu capítulo 10, alcanceis a promessa. Ou seja, a meta do cristianismo não é apenas o céu quando nós morrermos, ou seja, o produto, mas a semelhança a Cristo agora. Deus quer restaurar a sua imagem na humanidade, de modo que Ele possa alcançá-la com a sua oferta gratuita de salvação em Cristo. Nós somos salvos para servir. Segurança é uma sequência de uma vida de servir, ou seja, de uma vida de discipulado, de uma vida de servos, aguardando o que há de vir, na certeza de alcançar. Olha o verso 37, da mesma carta aos Hebreus, em seu capítulo 10, diz: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Glória a Deus. Maranata, vem Jesus. Ele morreu e ressuscitou, mas nós cremos que Ele regressará com poder e glória sobre as nuvens. Assim nós podemos ter a certeza. É por isso que eu estou sempre mencionando, é por isso que eu estou trazendo a ideia temática aqui como os convictos, aqueles que creem, aqueles que perseveram, aqueles que aguardam em Cristo Jesus. E dando sequência, nós podemos aprender outra lição. O convicto, ele tem como combustível a fé, sabendo que o retrocesso desagrada ao seu Senhor. Olha o verso de número 38, acompanhe comigo. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Não se compraz a minha alma. Ou seja, há uma advertência. A fé é a nota principal em destaque do convicto apresentada nessa passagem. Aqueles que vivem pela fé e morreram na fé, finalmente se regozijarão
na salvação final que está garantida em Cristo Jesus. Irmãos, a fé em Jesus Cristo é a nossa justiça. Quem foi justificado pela fé alcança a promessa. Entretanto, quem abandona este único fundamento que resiste às crises, ou quem, por culpa da descrença, nem mesmo o encontra, desse Deus não se agrada. Desse o prazer de Deus não se encontra nele. E aí nós poderíamos analisar, irremediavelmente torna-se réu no juízo de Deus e passível de perdição eterna. Ou seja, a vitória corresponderá só ao homem que persiste. Para o autor de Hebreus, a vida está a caminho, ou seja, rumo à presença de Cristo em sua plenitude. Por isso, jamais se deve permitir que fossem arrastados, que se jogue para trás ou se abstenha pelas exigências da lealdade. Sendo Cristo o caminho para Deus, então o convicto não permite ou não deve permitir o luxo de extraviar-se ou deter-se, pois Jesus nos exorta. Lembrando de Lucas, em seu capítulo 9, no verso 62, diz: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto ao reino de Deus. Irmãos, o Deus fiel quer um povo fiel para se revelar a um mundo incrédulo e levá-los a uma fé pessoal em Deus. Crendo dessa forma, nós podemos adentrar o nosso último aprendizado. O capítulo 10 da carta aos Hebreus, em seu verso 39, nós podemos aprender que o convicto dá bom testemunho da confirmação de sua fé. Acompanhe comigo o versículo 39. Diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Oh, amados, isso, de fato, é ser convicto. O autor aqui, ele resume a sua confiança na perseverança, juntando-se aos leitores, ou seja, ele engrossa aqui o coro. A igreja de Jesus é a multidão das pessoas que tomaram em definitivo a sua decisão a favor de Cristo. Os crentes convictos não serão acusados de recuar, pois a sua fé é daquelas, ou é daqueles que creem para a conservação da alma. Isso é muito importante, nós termos isso resolvido, porque o autor convoca os fiéis para perseverarem na confiança da esperança, no testemunho público de sua fé perante o mundo, mostrando-lhes que nos encaminhamos a um evento histórico, o qual vale a pena resistir a todos os perigos e superar todo o cansaço, amado. E nós podemos ver que este também deve ser o centro da nossa vida espiritual, podendo preencher-nos com a consciência da paz e do aconchego. Esta afirmação estabelece o palco para a lista dos fiéis no capítulo 11, na mesma carta aos Hebreus. Para o convicto foi esclarecido, baseado quanto à fé, que em seu primeiro versículo do capítulo 11, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Para o convicto, a fé é a ferramenta imprescindível. E aqui, finalizando o nosso trabalho, quero deixar algumas perguntas, irmãos. Você que está nos acompanhando, e você, querido ouvinte, qual a sua convicção? Qual
a sua esperança? Ou você está apenas com os olhos voltados para o momento e diante da dificuldade pensa em retroceder e se agarrar em outra coisa qualquer? Eu repito o verso de número 39 da carta aos Hebreus. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação das nossas almas. Dessa maneira eu concluo a mensagem, recordando o nosso aprendizado, e você pode estar também relembrando aquilo que nós vemos. Em primeiro lugar, o convicto tem na memória motivos encorajadores frente às lutas frequentes. Em segundo lugar, nós aprendemos que o convicto sente a dor dos maus tratos sofridos pelos irmãos em Cristo, independente das eras. Em terceiro lugar, nós podemos aprender, tivemos o privilégio de presenciar o fato de que o convicto mantém uma relação recíproca de ônus e bônus com os irmãos em Cristo. Em quarto lugar, o convicto está ciente de bens superiores não perecíveis. E ainda, em quinto lugar, o convicto, ele é destemido, mantendo o olhar fixo no alvo. E em sexto lugar, o convicto tem como combustível a fé, sabendo que o retroceder desagrada ao Senhor. E por último, em sétimo lugar, o convicto dá bom testemunho da confirmação de sua fé. Que Deus possa estar nos abençoando. E antes de terminar, gostaria de orar com os amados. Eterno Deus, mais uma vez, num dia como esse, em que a Tua palavra nos traz convicções, acima de tudo a convicção da nossa salvação, da preservação da nossa alma. Por isso, amado Deus, em nome de Jesus, eu suplico ao Senhor, fortaleça-nos, ó Pai, diante das nossas dificuldades que enfrentamos em nossos dias. Deus amado, nós agradecemos ao Senhor, porque temos juntamente conosco a ação do Teu Santo Espírito, pois o Senhor habita em nós através do mesmo, sendo o nosso ajudador, sendo o nosso consolador. Assim nós oramos, Pai, gratos, em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as ternas consolações do Espírito Santo repouse sobre vós, irmãos, sobre todos aqueles que estão convictos sobre a face da terra, de que um dia estaremos frente a frente com o nosso Senhor Jesus. Assim eu oro, grato, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Teu resplendor quando ando ao teu lado. Eu só posso imaginar o que os meus olhos irão ver face a face. Eu só posso imaginar. Cheio da tua glória, o que eu sentirei e dançarei pra Jesus, ou em silêncio ficarei.
se os joelhos se dobrarem, poderei eu falar ou cantar, aleluia. As palavras irão faltar, eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar.